a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 8 de maio de 2021, sábado, quinta semana da Páscoa, o Evangelho é o de São João no capítulo 15, versículos dos 18 ao 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Partindo para a leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, então Jesus vem falando com os seus discípulos sobre o mundo os odiar, porque tinha odiado a ele primeiro, porque eles, os discípulos, não pertencem a este mundo, porque se fosse deste mundo eles não odiariam, mas porque Jesus os escolheu, os apartou do mundo, o mundo então os odeia. E como Jesus já tinha dito aos seus discípulos, ele lembra disso, versículo 20, o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, está dizendo Jesus aos discípulos. Então as perseguições que os cristãos sofrem é por causa de Jesus, é por causa do nome de Jesus. Não são por causa dos discípulos em si, mas por causa de Jesus, porque não conhecem aquele que enviou Jesus, que é Deus, o Pai Todo-Poderoso. Então, se perseguiram Jesus, vai perseguir também os seus seguidores. Por quê? Porque não conhece a Deus, porque foi Deus que enviou Jesus e foi Jesus que enviou os seus discípulos. Então, as perseguições que os discípulos sofrem, que os cristãos sofrem, não sofrem por si mesmos, mas sofrem por aquilo que são cristãos. E se Cristo sofreu, por que os seus discípulos não sofrerão, já que os servos não são maiores que o seu Senhor? Partindo para a meditação da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vamos perguntar então o que esse Evangelho tem a ver comigo? O que ele tem a ver com você? Você já se perguntou? Quais as perguntas que você poderia fazer em relação a este Evangelho? O que ele tem a ver com você hoje? Primeira coisa, somos discípulos de Jesus? Bom, se o mundo odeia e persegue os discípulos de Jesus, talvez esse seria um pequeno parâmetro para saber se nós somos ou não discípulos do Senhor. Uma pergunta então, se nós não sabemos se somos discípulos do Senhor efetivamente, uma outra pergunta que pode nos ajudar a responder é esta: o mundo está nos perseguindo? O mundo nos odeia? Se sim, então é uma grande baliza para sabermos que talvez somos de fato discípulos de Jesus. Porque se o mundo perseguiu Jesus, também perseguirá os seus seguidores, porque não pertencemos a este mundo. Agora, se o mundo nos aplaude, se o mundo nos quer bem, podemos desconfiar e perguntar: será que estamos sendo de fato discípulos de Jesus? Será que estamos sendo de fato imitadores de Jesus? Cristãos verdadeiros, autênticos, que nos convertemos, que convertemos a nossa mentalidade, as nossas atitudes, as nossas práticas, e por isso o mundo nos odeia, o mundo nos critica, o mundo quer nos separar, nos matar de alguma maneira porque nós o incomodamos com a nossa liberdade em dizer não ao modismo, a tudo aquilo que o mundo prega, tudo aquilo que o mundo deseja e impõe às pessoas. Será que de fato então somos cristãos? Somos seguidores de Cristo?
fomos apartados do mundo por Cristo e vivemos aquilo que Cristo nos ensinou? Ou ainda estamos vivendo aquilo que o mundo está pregando, que o mundo está querendo? Se não somos maiores que o Senhor, somos simples servos, e se somos de fato os discípulos do Senhor e servos do Senhor, então, como o Senhor foi perseguido e morto, também nós seremos perseguidos e mortos de diversas maneiras. Mas sabemos que Cristo ressuscitou e por isso, se com Cristo morremos, também com Cristo vamos ressuscitar. Se de fato somos seguidores de Cristo, se de fato somos cristãos, e Jesus ainda diz: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Que para uns a palavra de Jesus foi a palavra de libertação, de cura, de salvação. Para outros a palavra de Jesus perturbou a sua consciência e muitos não quiseram se converter. E ao contrário perseguiram e mataram Jesus por causa disso. Fizeram isso porque não conhecem a Deus, porque não aceitam a Deus, porque não acreditam em Deus. Então, se de fato somos cristãos, se de fato somos seguidores de Cristo, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, e o mundo nos persegue e nos odeia, é porque não conhece a Cristo, porque não conhecem a Deus, que enviou a Cristo e que nos enviou. Peçamos a Deus, irmãos e irmãs, pela graça do Espírito Santo nessa terceira etapa da Lectio Divina, fazendo seu próprio exame de consciência, sabendo se é discípulo ou não, aquilo que precisa ainda ser discipulado de Jesus, aquilo que ainda precisa aprender com Jesus. Peçamos a Deus então perdão, agradeçamos a Deus pela escolha, pelo envio, mas também peçamos a Deus a graça de viver esse discipulado, a graça de ser um autêntico cristão, um autêntico enviado de Deus, apartado do mundo para ser igual ao Cristo, para ser um enviado do Pai, um enviado de Jesus ao mundo, para ser luz, para ser reflexo da verdadeira luz que é Cristo neste mundo, para tantas pessoas que jazem nas trevas. Que o Senhor possa nos dar a força, a coragem, a ousadia, o desassombro, a intrepidez para poder viver como luz neste mundo, para poder viver de fato como cristãos autênticos, convertidos, exemplos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das ameaças da liberdade, da morte, mesmo diante de tudo aquilo que é a cristofobia, para que possamos permanecer firmes e continuarmos firmes como cristãos e diante das adversidades, das perseguições, continuarmos dizendo sim a Deus e não ao mundo. Que Deus envie o Espírito Santo dele sobre cada um de nós. Senhor, nós te pedimos o teu Espírito Santo com todos esses dons, com todos esses carismas, com todas as graças necessárias para vivermos, ó Senhor, como discipulado e vivermos ainda como o teu Evangelho de ontem, que nos diz que devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, e assim estaremos amando a Deus sobre todas as coisas. Pela graça do teu Espírito Santo, Senhor, nós te pedimos, conceda-nos as virtudes necessárias e as graças necessárias para sermos, assim, um novo Cristo para o mundo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.